Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, a esse vídeo. Eu nem pensei que eu ia estar gravando ele hoje. Não sei como é que vai ficar o áudio, porque eu tô fora de casa, mas eu queria conversar um assunto aqui, trazer um assunto aqui pro YouTube. Gente, a vida é muito louca, né? É um sopro. Fazem hoje 4 dias que eu estou sem rede social. Acho que 4 ou 5 dias, na real. Hoje é quarta, foi sábado, faz alguns diazinhos aí. E é muito louco, né? Quando um vício, ele... Querendo ou não, é um vício, né? Tipo, independente do que... Às vezes eu falo, não é um vício, mas ele é. A gente fica tão fissurado naquilo lá, que exemplo. Hoje eu precisava resolver algumas coisas no Instagram da loja que eu trabalho. E aí, beleza, fui lá no Instagram da loja que eu trabalho. E quando eu fui ver, eu já tava pulando stories. Eu já tava, enfim, tava olhando o que tava acontecendo ali, porque tinha uma notícia, eu fui olhar o que tava acontecendo. Cara, então a vida é muito louca, porque em questão de segundos, eu simplesmente tava ali perdendo tempo e olhando, e olhando, e olhando. Não que seja perca de tempo, porque tem muitos conteúdos bons na internet, tem muitos conteúdos que vão te edificar na internet. Mas vamos ser sinceras, né, gente? A grande maioria às vezes não vai mudar nada pra gente. E eu tô fazendo esse vídeo talvez pra Isa do futuro olhar, sabe? Porque tá sendo muito desafiador pra mim, tipo, ver que, querendo ou não, era uma dependência, sabe? Tipo um vício que quando você tem que usar, tipo, exemplo, não que eu tenho que usar, mas quando você tem que mexer ali, você fala, meu, só e se eu fizer isso, sabe? Então eu nem entrei nos shorts do YouTube, porque eu sei que talvez eu continuaria do mesmo jeito, entendeu? Eu continuaria rolando e se tornaria... só mudaria a plataforma, né? E um dos outros dias eu tava ali mexendo e aí eu tava no YouTube. Fui entrar no YouTube pra assistir alguma coisa, que aí é conteúdos longos eu tenho consumido, né? Conteúdos de 10, 15 minutos eu tenho consumido. Aí eu fui entrar no YouTube, fiquei horas, tipo... Não, mentira, né? Horas não. Mas eu fiquei alguns minutos scrollando, procurando alguma coisa pra assistir. E no final eu mal encontrei alguma coisa assim, nossa, que eu gostasse, assim, sabe? Algo que me interessasse. E eu tenho visto que, tipo, o meu corpo tá um pouco cansado. Eu não sei se é porque ele tava muito acostumado com aquela dopamina rápida do celular. E eu acho que, tipo, não ter essa dopamina tão rápida tem me gerado um certo desconforto físico que eu não tinha imaginado que teria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto hoje mesmo, aconteceu um negócio aqui em Dublin, e eu vi como a nossa vida, ela é preciosa, sabe? O nosso tempo, ele é muito precioso. E eu tava vendo, né, um estudo, tava escutando sobre o assunto, né? Eu vi um vídeo que foi feito em... Meu Deus, na Coreia, não, na China. Agora eu não lembro exatamente aonde que foi feito. Mas foi feito um vídeo onde colocavam 10 crianças para fazer um teste. Um teste de 10 dias, onde essas crianças iam ficar sem acesso ao celular. Tipo, esses adolescentes, né? Não eram crianças, eram adolescentes. Iam ficar 10 dias sem celular. Teve alguns que não conseguiram, tipo, que fraudularam, vamos supor. Mas outros conseguiram. E eles fizeram um comparativo com o cérebro. Tipo, como que estava antes e como ficou depois do experimento. Então foi muito legal. Depois eu posso deixar o link aqui se alguém quiser. Como estava antes e como foi depois. Eles fizeram o mesmo teste. Fizeram testes de cores, fizeram testes de várias coisas. E viram que o QI, tipo, dessas crianças aumentou muito, elevou muito. O senso, a noção de senso evoluiu muito. Onde eles estavam passando tempo nas telas, eles começaram a usufruir, né? Usufruir da vida de adolescente. Tipo, eles não sabiam se o dia ia estar chovendo, pelo, né, o clima, vamos supor. Não sabiam, então eles tinham que ir atrás, né? De formas de saber, olhar a janela e ver o sol, olhar
a natureza e ver o que estava acontecendo. E tiveram que realmente viver a vida, sabe? E eu acho que isso é tão precioso. E a maioria deles falou que foi um tempo muito bom. Que se eles pudessem, eles ficariam sem, sabe? Porque muitos estavam passando 10, 15 horas no celular. Então, passando a maior parte do dia no celular. E aí, depois do teste, eles diminuíram, tipo, 50%, 60%. E não que, gente, eu tô encorajando as pessoas a fazerem isso, mas eu acho que a gente vive uma geração tão cheia de informação que a gente tá esquecendo do que realmente importa na vida. Importa a gente ter pessoas, conversar com pessoas, fazer coisas que a gente gosta, conversar, sair, tomar um café sem olhar o tempo passar, sem olhar no relógio que horas são, sem muita performance. A gente vive numa era onde a performance tem se tornado tanto, tipo, pra quem viaja mais, pra quem faz mais. Hoje, graças a Deus, eu tenho muitas oportunidades, não muitas, mas eu tenho algumas, de viajar, de conhecer alguns países. Eu sei que eu sou muito privilegiada por isso, e tão nova, de poder fazer isso. Mas não é a realidade de todo mundo. E não é porque, tipo, a gente viaja que a gente não trabalha, ou coisa do tipo, não, a gente trabalha muito. E pra gente poder ter isso, mas é uma questão de uma construção de algo, sabe? É construir uma vida onde possa ter leveza, sabe? E às vezes a gente não... Esse vídeo que eu escutei, um dos vídeos que eu escutei hoje, ele fala sobre isso, né? Quando a gente para, a nossa cabeça, ela tem capacidade de não estar pensando em nada e aí sim ser criativo, sabe? Não estar pensando em nada e aí sim tirar um objetivo do papel. Não estar pensando em nada e criar algo novo, criar algo do zero. Quantas vezes a gente tá perdendo isso? E aí ele conta alguns estudos, né, que comprovam que quando a gente é criança, a gente tem aquele negócio de pegar uma folha de papel é um avião. Pegar tal coisa se torna um navio. Enfim, né? A gente usa a imaginação. E às vezes quando a gente é adulto, a gente quer levar a vida tão a sério. Tipo, não, a gente tem que ser assim, a gente tem que fazer daquele jeito, a gente tem que fazer aquilo. Gente, mas por quê? A gente pode levar algumas coisas da vida um pouco mais tranquilas. A vida, ela não precisa ser levada tão a sério. Tem dias que, claro, com certeza a gente vai ter que lidar com situações da vida de adulto, né? Mas tem dias que a gente... tá tudo bem. A gente voltar à nossa essência, a gente voltar ao que a gente acredita, o que a gente acha, sabe? Fazer vídeos é uma coisa que eu gosto muito, como eu falei no último vídeo. E criar esse conteúdo que talvez possa ajudar alguém é algo muito edificante pra mim. E é por isso que eu faço. É por isso que eu quero criar. É por isso que eu quero estar aqui no YouTube. E eu sei que é uma plataforma onde eu não preciso colocar uma máscara. Mas com as minhas vivências, com o que eu já passei, talvez alguém se inspire. Talvez ajude alguém. A sua história, ela é valiosa porque ela é sua. E unicamente sua. Você está escrevendo ela. Não deixe as telas, o vício, pode ser qualquer coisa que você tenha um vício, que você não consegue ficar muito tempo sem. Que você sente que aquilo é parte de você. Tá roubando tempo da sua vida. E a sua vida, ela é única. Ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. Você tem um valor que não tem precedentes. Não deixe a comparação. A vida do influencer que parece ser perfeita, a vida de fulano que parece ser perfeita. Não deixe isso entrar dentro de você. Porque a sua história, ela é a história mais linda, porque ela é sua. Ela é algo da sua essência. Ela é algo que você está construindo. E você pode escolher o caminho que essa história vai tomar. Mas que não seja desistir. Que não seja olhar para trás. Eu gosto de uma música que fala, né? Queime os barcos e não olhe mais para trás. Sabe? Talvez eu não sei se é exatamente assim, mas... E
por que você não tá lutando por aquele sonho que você tanto quer, sabe? Aquele sonho que você tanto almeja. Pessoas entram, falam comigo, né, sobre como é imigrar, enfim, e eu tento ajudar no que eu consigo. Mas porque essa é a minha história e talvez eu possa inspirar alguém com a minha história. Essa é a história que eu tô construindo. Um passinho de cada vez. Tem perrengue? Tem. Tem dias difíceis? Tem. Mas os dias difíceis, eles vão passar. O mar vai se acalmar. E você vai poder olhar pra trás, ver que foi um capítulo da sua história que foi escrito, mas ele não define o final da sua história. Ele não define o passo seguinte. Essa semana uma amiga me falou de uma frase que eu achei muito bonita, que fala, acho que no final de A Bela e a Fera, ou de algum filme, A Bela Adormecida. Seja corajosa e não desista. Eu acho que é isso. Ou se não for, mas é algo parecido. Não. Tenha coragem e não desista? Enfim. É isso que eu quero deixar de mensagem pra você. Às vezes o dia ele vai estar nublado, vai estar cinza, vai estar sem sol. Mas ele ainda há uma esperança lá no fundo, sabe? E como eu falei das redes sociais, não deixa, né, a sua vida ser perdida por algo que é passageiro, sabe? A rede social você vai olhar, vai consumir, talvez você nem vai lembrar do que você tá consumindo. Porque isso acontecia comigo, sabe? Eu olhava e passava horas ali. E depois, no final, eu não sabia nem o que eu tinha visto. Não sabia o que eu tinha consumido, não sabia. Simplesmente, parecia que eu tinha passado um tempo inútil. Não deixe acontecer isso com a sua vida, porque o nosso tempo, ele é tão caro, tão precioso, porque ele não volta. Tipo, o tempo que eu tô gravando esse vídeo. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar, mas eu tenho a escolha depois do que eu vou fazer com esse vídeo. Se eu vou postar esse vídeo ou se vai ser mais um que vai deixar nos rascunhos. Mas talvez esse vídeo possa ajudar alguém. Então por que eu não postaria ele? Pelo medo do que os outros vão achar, pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo do que... Por qual medo? Qual desculpa que a gente vai colocar nele? Qual desculpa que a gente vai falar? Entenda que o que você tem de mais precioso são seus sonhos. Que o medo você venha deixar pra trás. Que o medo você venha jogar ele longe. E entender que procrastinar o seu sonho é só adiar. Você vai estar adiando algo que você deseja muito. Talvez seja um sonho de criança, talvez possa ser imigrar. Tipo, eu sou imigrante hoje em dia. Talvez seja esse seu sonho, seja o seu objetivo. Lute por ele. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu liguei a câmera sem saber muito bem o que eu gostaria de falar. Mas eu sabia que eu queria contar a minha experiência, como tá sendo, né? Ficar esse tempo sem o celular. E eu acho que talvez, de certa forma, eu consegui fazer isso. Eu consegui comunicar o que eu desejava. Não tá sendo os meus melhores vídeos, porque eu tô começando agora. Tô voltando agora, porque eu já tentei voltar várias vezes. Mas eu sei que talvez esse vídeo, se fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena pra mim. E é isso. A sua vida, ela é muito preciosa. Você tem pessoas que você ama que querem ver você vivendo a sua vida. Você tem pessoas que estão lutando para que você viva a sua vida. E ela é muito valiosa. Então, é um segundo que às vezes nunca se sabe. Então aproveite com quem você ama, aproveite para viver, aproveite para viajar, aproveite enquanto há tempo, enquanto a vida há tempo, sabe? Parece aquelas frases bem clichês, mas enquanto a vida há tempo, isso é a maior realidade. Então se você tá vendo esse vídeo, você tem vida, você tem razões para viver, você tem razões para acreditar. Então,
Keep going. Continue. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. Eu não sei se esse vídeo deu pra entender muito bem. Mas é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.